A viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China foi marcada por uma série de mensagens sobre qual deverá ser a sua agenda internacional em seu terceiro mandato. Entre esses recados, Lula deixou claro que contará com a China para, nas palavras dele, mudar as regras da governança global. Meu nome é Leandro Prazeres, eu sou correspondente da BBC News Brasil e eu estou aqui em frente ao grande Salão do Povo onde funciona o Parlamento Chinês, em Pequim. Eu vim à China para acompanhar a viagem do presidente Lula ao país asiático e neste vídeo eu vou te contar os principais recados que ele mandou durante a sua passagem pelo país. Lula chegou à China em um momento geopolítico complicado em meio ao acirramento das tensões entre o país e os Estados Unidos. Os dois países trocam acusações mútuas que envolvem até espionagem. Os Estados Unidos já deixaram claro que consideram a China o único país capaz de, no momento, remodelar a atual ordem mundial. E foi nesse contexto que Lula veio à China e defendeu abertamente uma parceria geopolítica com o país para mudar a governança global. No encontro com o presidente da Assembleia Nacional Popular da China, Zhao Leji, Lula disse: "Os nossos interesses na relação com a China não é apenas comercial. Nós temos interesses científicos e tecnológicos, nós temos interesses culturais, nós temos interesses políticos e nós temos interesse de construir uma nova geopolítica para que a gente possa mudar a governança mundial, dando mais representatividade às Nações Unidas." Nesse encontro, Lula ainda fez uma crítica direta à Organização das Nações Unidas, a ONU, afirmando que ela não teria força para manter a paz no mundo. Nós não podemos continuar com as Nações Unidas que não tenha a força necessária para coordenar o equilíbrio que o mundo precisa para que a gente possa viver mais em paz e para que a gente não precise ter mais guerra. Lula disse também que a China é um parceiro preferencial do Brasil e que é com o país asiático que o Brasil tenta equilibrar a geopolítica mundial. É com a China que nós temos a nossa maior balança comercial. E é junto com a China que nós temos tentado equilibrar a geopolítica mundial, discutindo os temas mais importantes. E nesse esforço de mudar as regras da governança global, Lula anunciou uma nova aposta nos BRICS, que é aquele grupo de países formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Essa defesa foi feita tanto em Pequim quanto em Xangai, por onde Lula passou primeiro. Durante a cerimônia de posse de Dilma Rousseff como presidente do Banco dos BRICS, Lula defendeu a criação de bancos multilaterais de desenvolvimento nos moldes do Banco dos BRICS. A ideia é diminuir a dependência dos países em desenvolvimento em relação a organismos como o Fundo Monetário Internacional ou o Banco Mundial. Os bancos têm que ter paciência de, se for preciso, renovar os acordos e colocar a palavra tolerância em cada renovação, porque não cabe a um banco ficar asfixiando as economias dos países como estão fazendo agora com a Argentina, o Fundo Monetário Internacional. Lula também criticou a dependência internacional em relação ao dólar. Ele defendeu que os países em desenvolvimento passassem a adotar mecanismos para o financiamento de projetos e exportações em suas moedas locais. Eu toda noite me pergunto por que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que nós não temos o compromisso de inovar? Quem é que decidiu que era o dólar a moeda depois que desapareceu o ouro como paridade? Por que não foi o iene? Por que não foi o real? Por que não foi o peso? Porque as nossas moedas eram fracas, as nossas moedas não têm valor em outros países, então se escolheu uma moeda sem levar em conta a necessidade que nós precisamos ter uma moeda, sabe, que transforma os países numa situação um pouco mais tranquila, porque hoje um país precisa correr atrás de dólar para poder exportar, quando ele poderia exportar a sua própria moeda, e os bancos centrais certamente poderiam cuidar disso. O terceiro recado enviado por Lula foi menos sutil e parecia ter um endereço certo, os Estados Unidos. Na quinta-feira, Lula foi a um centro de pesquisas da Huawei, em Xangai. A empresa de tecnologia é uma das maiores do mundo e lidera o mercado em áreas como a tecnologia 5G.
Na sexta-feira, Lula deixou claro que a sua ida à empresa foi um recado. Ontem fizemos uma visita à Huawei, numa demonstração de que nós queremos dizer ao mundo que não temos preconceito na nossa relação com os chineses e que ninguém vai proibir que o Brasil aprimore a sua relação com a China. As declarações acontecem após uma série de pressões feitas pelo governo dos Estados Unidos para que o Brasil não permitisse que a Huawei participasse das licitações para a construção da rede 5G no país. A pressão foi grande durante a gestão do ex-presidente americano Donald Trump. Mesmo assim, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que era alinhado a Trump, permitiu que a empresa pudesse participar da disputa brasileira. Bolsonaro chegou, inclusive, a receber representantes da companhia no Palácio do Planalto. Nos últimos anos, a Huawei e outras companhias chinesas do setor de alta tecnologia passaram a ser alvos de crítica do governo norte-americano. Autoridades dos Estados Unidos passaram a criticar a empresa e a levantar suspeitas de que a companhia poderia usar informações de seus usuários em benefício do governo chinês. A China, por outro lado, rebate as acusações e vem dizendo que elas são uma forma de retaliação. Eu vou ficando por aqui e volto quando tiver mais novidades. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.